Olá, queridos de Deus, a paz do nosso Senhor Jesus entre nós aqui nesse momento, amém? Eu gostaria de falar com vocês aqui sobre o trecho da Bíblia que está lá em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 12, que diz assim: Porque os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos estão atentos à sua oração. Mas o rosto do Senhor volta-se contra os que praticam o mal. Glória a Deus, né? Pela palavra do Senhor. E daí, a gente pode se perguntar em algum momento da nossa vida se Deus realmente escuta as nossas orações. Não é verdade? Se a gente já fez esse tipo de pergunta na nossa mente a Deus, a gente tem que ter certeza primeiro que a gente não é o primeiro a fazer esse tipo de pergunta a Deus. Lá, quando Pedro escreveu sobre os ouvidos atentos do Senhor, citava o Salmo 34, né, escrito por Davi, depois de ter escapado com vida das garras do rei Saul. Depois disso, Davi partiu rumo a uma terra estrangeira, a fim de buscar asilo, proteção. No entanto, ao chegar à corte do rei estrangeiro, ele compreendeu que era conhecido como alguém que poderia ameaçar a autoridade do rei. Se o rei dessa terra se sentisse ameaçado, como aconteceu lá com Saul, Davi tinha que fugir novamente para salvar a sua vida. Então, para se livrar dessa situação, Davi fingiu estar louco, até que o rei o expulsou literalmente da cidade. Você pode ler isso lá em 1 Samuel, capítulo 21. Então, depois da fuga inteligente, né, de Davi, ele escreveu o salmo citado na primeira carta de Pedro. E nesse, Davi celebrou o fato de que Deus ouvira os seus clamores. Ele disse assim, ó: Busquei o Senhor e ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Este pobre homem clamou e o Senhor o ouviu e o libertou de todas as suas tribulações. Aleluia. Os olhos do Senhor voltando-se para os justos e os seus ouvidos estão atentos ao seu grito de socorro. Os justos clamam, o Senhor os ouve e os livra de todas as suas tribulações. Glória a Deus, né? O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito abatido. Está lá em Salmo 34, 4. Maravilhoso, né, amado? A gente vê que Deus ouve os nossos clamores e Ele nos liberta de todas as tribulações. Então a vida de Davi aqui não foi fácil, a gente vê. Ele passou por sofrimentos terríveis, perdas devastadoras e situações extremamente penosas. E em meio a tudo isso, porém, Davi sabia que não estava só. Ele sabia que em cada situação Deus não só ouvia ele, mas respondia. Aleluia. Então a gente pode ter essa mesma certeza, meu amado. Deus, Ele não só ouve os nossos pedidos, como Ele ouve o nosso coração. Deus, Ele não só ouve os nossos pedidos, né? Tipo, se a gente disser, Senhor, me ajuda a conseguir um emprego, Ele vai ouvir. Só que Ele não vai ouvir dessa forma, Ele vai ouvir assim, eu estou desesperada por uma mudança. Eu estou me sentindo insignificante aqui. A gente fala de um jeito, mas papai sabe entender muito melhor do que a gente possa falar. Amém? Talvez a gente até diga assim, Deus, por favor, me protege. E sabe como é que Ele pode ouvir? Estou com medo dos perigos e da precariedade e do descontrole da vida de hoje. Vê como é bem mais abrangente. Deus, Ele não só nos ouve. Ele não ouve apenas aquilo que a gente deseja, mas Ele sabe do que a gente precisa. Glória a Deus, né? Que a gente não se esqueça, meu amado,
que nós não estamos sós, que papai nos ouve, que ele espera em todo o tempo que a gente corra para os braços dele, para buscar proteção, para buscar conforto, porque tem coisa melhor do que ir para os braços do pai quando a gente está com medo, quando a gente está passando por alguma aflição? Claro que não, né? Então que a gente possa se lembrar, né, que Deus está esperando, que a gente acredite que Ele ouve as nossas orações. E melhor que isso, Ele vê o nosso coração. Amém? Que Deus possa nesse momento nos abençoar com seu enorme amor, com sua presença, com a sua paz que transcende todo o entendimento. E que a gente possa ser gratos e que a gente peça a Deus fé para acreditar, mesmo sem ver. Amém? Até o próximo vídeo, se Deus assim permitir. Grande abraço.